Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje venho falar sobre a otimização da síntese proteica eh, dentro do contexto desportivo e da nutrição desportiva e vamos começar por falar sobre a otimização da ressíntese do glicogénio, que é um potenciador para a síntese proteica. Portanto, em condições de descanso e concentrações de aminoácidos altas no plasma, tem um efeito estimulante na síntese de proteínas. Imediatamente após o exercício, este efeito de maior disponibilidade de aminoácidos na síntese de proteínas é exagerado com a condição de descanso. Os aminoácidos e exercícios parecem portanto, ter um efeito adicional na síntese líquida de proteínas. Observo, no entanto, que esses primeiros estudos, os aminoácidos foram injetados e as concentrações de aminoácidos no plasma foram elevadas para níveis extremamente altos, muito maiores do que observados após a ingestão oral de misturas de aminoácidos ou proteínas, isto num estudo feito com infusões intravenosas. A infusão intravenosa não é um método prático para atletas e aminoácidos injetados não passam pelo fígado. O fígado normalmente extrai mais de 20 e até 90% de todos os aminoácidos após a absorção do intestino, um fenómeno conhecido como extração esplânica da primeira passagem. Portanto, não está claro se os efeitos similares são esperados após a ingestão através da via oral, portanto, tanto dos aminoácidos como da proteína. Um estudo seguinte que foi investigado e investigou este problema, Tipton, em 1999, nesse estudo, uma quantidade relativamente grande de aminoácidos foram ingeridos após exercícios de resistência. Após os exercícios, o equilíbrio da proteína muscular foi negativo após a ingestão de placebo, mas quando os aminoácidos foram ingeridos, o equilíbrio líquido de proteína foi positivo, principalmente devido ao aumento na síntese de proteínas musculares. Pode-se concluir deste estudo e de um número limitado de outros estudos que a ingestão de aminoácidos ou proteínas após o exercício melhora a síntese de proteína líquida, portanto é realmente benéfico. A adaptação é um processo de longo prazo, que acontece quando o stress do treino produz sinais que iniciam uma cascata de reações, acabando por resultar no aumento da síntese de proteína líquida. Com o tempo, os aumentos repetidos da síntese de proteína e de proteínas específicas resultarão em melhora na função. Com a nutrição, podemos influenciar os sinais e potencializar e melhorá-los para que haja um estímulo para a síntese de proteína. Isso será depois falado mais à frente, talvez um podcast a falar sobre nutrição periodizada. O processo da síntese de proteína, porém, é altamente dependente da nutrição, especialmente da ingestão de proteína, que também é importante. Aqui vou falar em melhorar a síntese líquida de proteínas musculares. Discutimos aqui a quantidade ideal da proteína e o momento da ingestão, o tipo de proteína que deve ser ingerida e se existem outros nutrientes que melhorem ou prejudicam o processo da síntese de proteína. É isto que vou desenvolver durante este podcast. Em relação à quantidade de proteína, comecemos com um facto importante. A maioria dos atletas excede mesmo as recomendações mais altas para a ingestão de proteína em uma base diária. Isto torna a discussão sobre requisitos diários de proteína praticamente uma discussão académica,
com pouca relevância prática. Isto pode ser investigado através dos estudos de Tipton e Vittard em 2007. No entanto, outra questão sobre a quantidade de proteína necessária em cada refeição para se otimizar a síntese de proteína é ainda muito relevante. Este é um ponto extremamente sensível. Um dos primeiros estudos, que foi de Bowlow e Wolff e Reni em 2013, demonstraram que as concentrações intramusculares de aminoácidos não extracelulares são importantes para a taxa de síntese de proteínas. A ingestão de proteína aumenta a concentração extracelular de aminoácidos, mas parece haver um valor acima do qual a síntese de proteína não é estimulada. Isso se tornou a base de diversos excelentes estudos que analisam quantidade ideal de proteína em uma única refeição. Em outras palavras, o quanto de proteína é preciso ingerir antes desse valor limite de síntese de proteína. Portanto, um estudo muito citado de Moore em 2009 comparou a ingestão de 5, 10, 20 e 40 gramas de proteína após exercícios de resistência. A síntese de proteína foi medida após 4 horas seguintes. O estudo sugeriu que 20 gramas são melhores do que 10 e que 10 são melhores do que 5. No entanto, 40 gramas de proteína tiveram pouca relevância em termos de resultados na síntese e os valores foram praticamente semelhantes aos 20 gramas. Portanto, ingerir 40 e ingerir 20 foram muito semelhantes em termos de resultados. Com base nestes resultados, a recomendação é normalmente a ingestão de cerca de 20 gramas de proteína por refeição, mas mais do que isso pode não ser necessário. Outros estudos demonstraram que resultados semelhantes a 20 a 25 gramas de proteína seriam necessários, ou 8 a 10 gramas de aminoácidos essenciais para otimizar a síntese de proteínas. Independentemente do status do treino, a ingestão de grandes quantidades de proteína não estimula a síntese de proteínas musculares. Esses estudos foram feitos usando proteína de soro de leite como a fonte de proteína, mas resultados parecidos foram obtidos usando alimentos como o bife magro de carne de vaca em homens e mulheres jovens. Este estudo de Simmons em 2009, a quantidade que ele testou foi de aproximadamente 30 gramas de proteína. Não foi eficiente quanto à quantidade alta de aproximadamente 90 gramas de proteína para a estimulação da síntese de proteínas musculares. Em excesso, a proteína resultará em maiores taxas de oxidação e um aumento na produção de ureia. Isto é muito importante referir por causa do excesso da proteína. Esses resultados em conjunto indicam que há um limite para a taxa da qual os aminoácidos podem ser usados para a síntese de proteínas musculares. Às vezes isso é referido como o efeito do músculo cheio, portanto já excedeu a quantidade de proteína e de aminoácidos que o músculo consegue sintetizar para haver aqui uma condição anabólica. A realização de análises de regressão de todos os estudos de resposta e dose existentes obtiveram uma estimativa para a dose de proteína expressa por quilograma de peso corporal. Concluí-se que a dose de proteína além da qual não havia um aumento na síntese de proteínas musculares para homens jovens foi de 0,325 gramas por quilograma de peso corporal por refeição. Para explicar a variabilidade interindividual, propuseram a adição de 2 desvios padrão para esta estimativa.
produzindo uma dose ideal de proteína de 0,4 gramas por quilograma de peso corporal por refeição. Até agora esta mensagem parece ser consistente e direta e tem sido universalmente adotada nos desportistas. Portanto, aqui a dose de 0,4 gramas por quilograma de peso corporal por refeição. No entanto, também é importante ser crítico e ter em mente que estes resultados foram obtidos em estudos, embora cuidadosamente conduzidos com as últimas técnicas exclusivamente válidas, possuem certas limitações. São geralmente usados com exercícios de resistência em um grupo pequeno de músculos, e biópsias de músculos são tiradas deste pequeno grupo, por exemplo, um vasto lateralis, um músculo, antes e depois de um período de 4 a 5 horas. A síntese de proteína é então calculada a partir dos aminoácidos incorporados e nesse grupo de músculos, o grupo de músculos que tem estado inativo, serão observados pouca ou nenhuma incorporação de aminoácidos nesse período. Recentemente, um estudo de McNulton, 2016, defendeu que quando uma massa maior de músculo está envolvida, como é o caso para a maioria dos atletas e situações práticas, maiores quantidades podem ser necessárias para alcançar as taxas ideais de síntese de proteínas. Os sujeitos de estudo realizado exercícios de resistência com todos os principais grupos musculares neste estudo e então as mesmas medidas foram realizadas. Duas principais observações foram notadas. Portanto, isto aqui usando todos os grupos principais musculares, envolvendo mais grupos musculares para ver o que é que acontecia em termos de resultado. A primeira foi que a síntese de proteína foi maior neste estudo que nos estudos anteriores, portanto, envolvendo mais grupos musculares. Isso é possivelmente devido ao facto que a mesma quantidade de proteína agora deve ser compartilhada com quantidades maiores de músculo. Segunda observação, que a ingestão de 40 gramas de proteína resultou em uma maior síntese de proteína do que 20 gramas de proteína. Isso, obviamente, contrasta com os estudos anteriores. Autores discutiram que talvez quando os grupos musculares maiores são treinados, mais proteína é necessária. Portanto, aqui o que é que podemos concluir? Em estudos anteriores, os 20 a 25 gramas de proteína por refeição excediam a taxa, mas estávamos a falar de testes que usavam apenas um grupo muscular. Neste caso, fazendo testes em termos globais e usando os principais grupos musculares, a dose já foi de 40 gramas e respondeu bem em termos de síntese proteica. Isto é preciso ver que é preciso haver aqui desgaste necessário em termos de exercício, tempo e duração, intensidade, tudo isto. Falando de indivíduos normais com 3 ou 4 treinos por semana de aproximadamente 1 hora, não necessitam destas doses de proteína. Porque aqui o que existe, como referi anteriormente, o que acontece é os níveis de ureia altos que são extremamente prejudiciais aos rins. Para este estudo, teremos de observar como as diretrizes se desenvolvem no futuro, em termos destes valores das 40 gramas, mas é possível que adaptar para cima e mais estudos mostrem que os treinos de grandes grupos musculares, uma maior ingestão de proteína providenciará melhores resultados, isto para atletas que o necessitam. Quando uma massa muscular pequena foi usada, a taxa de síntese foi maior, mas planificada após cerca de 20 gramas de ingestão de proteína. O treino de grandes massas musculares resultou em maiores valores de síntese proteica, mas dobrar a ingestão de proteína levemente aumentou a taxa de síntese proteica. Falando nos tipos de proteínas, nem todas as proteínas são iguais.
A composição dos aminoácidos, as propriedades digestivas das proteínas variam enormemente e isso influencia a entrega de aminoácidos e a síntese de proteínas. Normalmente as proteínas são classificadas como rápidas ou lentas, e isto se refere à velocidade com a qual as proteínas são digeridas e os aminoácidos são absorvidos. Provavelmente comparar proteínas rápidas e lentas é uma forma de se compreender o que são as proteínas e dentro das proteínas o que é que podemos usar como estratégia. Em estudos eles compararam proteína de soro de leite com caseína ou proteína de soja, que são as 3 fontes isoladas de proteínas mais consumidas por atletas. Tanto a caseína quanto o soro de leite são derivadas de leite integral, enquanto que a soja é derivada de plantas. Cerca de 80% das proteínas de leite é caseína e 20% restantes compõem-se de soro. O soro de leite e soja são proteínas rápidas porque o corpo as digere e absorve rapidamente, resultando num rápido aumento das concentrações de aminoácidos no sangue. A caseína, por outro lado, é uma proteína lenta, leva mais tempo para absorver e quebrar-se. A caseína tende a coagular no estômago, desacelerando o esvaziamento gástrico, devido às diferenças na composição e na velocidade de entrega. O soro de leite, a soja e a caseína variam as suas taxas de síntese de proteína também, e isso tem a ver com a quantidade de aminoácidos que elas contêm e o valor biológico dessas proteínas. Em uma série de estudos sobre levantadores de peso, por exemplo, no laboratório do professor Stuart Philip, descobriu-se que as proteínas de leite resultam em maiores taxas de síntese de proteína e um maior aumento da massa muscular em comparação com as proteínas de soja. Deve ser observado, porém, que uma proteína ideal em uma condição não é necessariamente ideal para outras. Portanto, aqui, como quis esclarecer que tipos de proteínas e como as utilizar, tudo depende do objetivo pretendido. As proteínas rápidas, como as de soro de leite e soja, induzem um aumento maior na síntese de proteínas musculares, mas a taxa de síntese também diminui mais rapidamente do que a caseína, portanto, ela aumenta mais, mas dura menos. A síntese de proteína por todo o corpo é estimulada mais com proteínas de soro de leite, enquanto que a quebra de proteínas por todo o corpo é suprida com a ingestão da caseína. A caseína consegue ter uma metabolização mais lenta, é uma proteína boa para se fazer à noite para recuperar. Após a ingestão de proteína isolada de caseína, o soro de leite e soja, todas fornecem 10 gramas de aminoácidos essenciais e o aumento da síntese de proteínas musculares ao longo de 3 horas foi maior com a proteína de soro de leite. Portanto, ainda assim, a de soro de leite tem um valor superior. E, interessantemente, as proteínas de soja teve uma síntese de proteína muscular maior do que a caseína, portanto, a maioria das fontes efetivas de proteína parece ser a do soro de leite, seguida de soja e depois então da caseína, respectivamente. Um dos mais importantes fatores que determinam a resposta anabólica foi a quantidade de aminoácidos da leucina, que é um aminoácido. A leucina é tanto um bloco construtor para proteínas como uma molécula sinalizadora para a estimulação de caminhos de tradução e iniciação, resultando em um aumento nas taxas de síntese de proteínas. Sem entrar muito nos mecanismos da leucina, deste aminoácido, tanto para não aprofundar muito cientificamente, sem necessidade, a leucina estimula um alvo mecanicista do complexo 1 rapamicida mTOR, portanto, uma chave sinalizadora para a proteína, e aciona um aumento na síntese de proteínas musculares. Portanto, a ingestão de proteína com conteúdo alto de leucina seria vantajoso para acionar um aumento na síntese de proteínas musculares. Assim, a quantidade de proteína refletida no conteúdo de leucina, aminoácido essencial
e capacidade de digestão de proteína, tem um impacto nas mudanças na síntese de proteína muscular, o que poderia eventualmente afetar a massa muscular esquelética. A proteína de soro de leite contém 10 gramas de leucina por 100 gramas, mais do que a leucina por grama do que a caseína, que tem 8,2 por 100 gramas, ou a proteína de soja, que tem 5,9 gramas por 100 gramas. Portanto, a proteína mais pobre em termos de leucina, que é um aminoácido muito importante em termos de síntese proteica e de valor anabólico, é a de soja. A proteína de soro de leite é superior. Alimentos com conteúdo relativamente maior de leucina são realmente o soro de leite, porque contém relativamente valores altos em termos de leucina, os aminoácidos rapidamente, relativamente alta, e a entrega da leucina para o músculo é até um certo limiar que aciona e estimula a síntese de proteínas musculares e caminhos anabólicos associados. Portanto, ela é rápida, aumenta o nível anabólico e rica em leucina, aminoácido extremamente importante em termos anabólicos. Os participantes que receberam 25 gramas de proteína de soro de leite, ou apenas um quarto desta quantidade de soro, 6,25 gramas, combinada com 5 gramas de leucina, mostraram um aumento similar de síntese de proteínas musculares em repouso e após um período de exercício de resistência. Apesar da dose 4 vezes maior de proteína, a leucina, aliás, a leucinemia é possivelmente a concentração de leucina consequente, parece ser o condutor da resposta da síntese de proteína muscular e, portanto, o processo anabólico durante a recuperação do exercício. O limiar da leucina que aciona e estimula a síntese de proteínas musculares parece ser de aproximadamente 3 gramas de leucina por refeição, o que pode ser o fator principal determinado, assim, a quantidade recomendada de proteína por refeição, que passa aqui pelos 25 gramas como referido e como referência por refeição, 25 gramas de proteína ou 0,4 gramas por quilograma de peso corporal por refeição, mencionados anteriormente. Nota-se também que a adição dos outros aminoácidos essenciais, como a isoleucina, a valina, não melhora a síntese de proteínas musculares, portanto, estou falando aqui mais relativamente aos BCAAs, e, portanto, faz sentido aumentar apenas a leucina ou consumir apenas proteínas dietéticas conhecidas por possuir o alto conteúdo de leucina, pois todos os outros 3 aminoácidos compartilham o mesmo transportador. Portanto, o consumo de uma mistura de BCAAs, se esperar um resultado melhor, resulta em um antagonismo para a captação pelo intestino, para o músculo. Portanto, não têm efeito, enquanto a leucina por si só em estimular a síntese de proteínas musculares é muito mais eficiente. Os outros todos compartilham o mesmo transportador. Apenas, apesar da contínua popularidade da suplementação com BCAAs na população atlética, existe muito pouca evidência para a sua eficácia em promover a síntese de proteínas musculares ou ganhos de massa muscular. E a recomendação atual é ingerir proteínas dietéticas intactas que tenham um alto conteúdo de leucina, que são rapidamente digeridas. Os aminoácidos mais lentos e mais longos, acompanhando a ingestão da caseína, podem ser mais efetivos em sustentar a síntese de proteínas musculares e possivelmente em atenuar o equilíbrio negativo líquido da proteína durante o sono ou durante longos períodos de tempo. Por isso, requer confirmações futuras em termos de ingestão. Se falarmos dos diferentes tipos de proteínas, dando aqui uma ideia, por exemplo,
A quantidade de leucina contida numa proteína de soro de leite isolada em 25 gramas contém 2,9 gramas de leucina. A proteína de soja isolada em 37 gramas de proteína tem 2 gramas de leucina. O iogurte grego, por exemplo, em 300 gramas tem 1,75 gramas de leucina. O peito de frango em 170 gramas tem 1,70 gramas de leucina. A carne magra de vaca ou outra carne vermelha tem em 170 gramas de carne tem 1,30 gramas de leucina. O queijo em 100 gramas, 105 gramas de queijo temos portanto 1 grama de leucina. E os ovos, 4 ovos por exemplo, já têm as 3 gramas de leucina. Em 100 gramas tem 0,94. O feijão, o leite, o feijão também, o tofu, o amendoim cru. O amendoim, por exemplo, em 180 gramas já tem as 3 gramas de leucina. E em 100 gramas de produto tem 0,29. No caso da proteína de leite isolada, com 25 gramas já temos as 3 gramas de leucina pretendidas. No iogurte grego seriam necessárias 300 gramas para ter as 3 gramas de leucina. No peito de frango, 170 para ter as 30 gramas de leucina. No queijo, 105 gramas para ter 3 gramas de leucina. 4 ovos já têm 3 gramas de leucina. Assim conseguem perceber que as quantidades, o tofu seria necessário, uma proteína vegetal, 600 gramas de tofu para atingir as 3 gramas de leucina. Portanto, conseguimos ter uma ideia das gramas, através da alimentação já conseguimos ter as 3 gramas de leucina, escolhendo proteínas de alto valor biológico. O conceito de adicionar leucina, uma proteína mais rapidamente digerida, que contém uma proporção relativamente alta de leucina, por exemplo, o leite, o soro de leite, é mais efetiva em promover aumentos na síntese de proteínas musculares. Portanto, uma opção rápida e fácil. A quantidade de proteína é a pontuação de aminoácidos corrigida pela capacidade de digestão da proteína, que é um método de avaliação da quantidade de proteína baseada nos requerimentos de aminoácidos e da habilidade de digeri-las. A classificação foi adotada pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, e a Organização da Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, em 1993, como o método preferido para se determinar a quantidade de proteína. A pontuação máxima de 1 significa que, após a ingestão de proteína, ela fornece por unidade de proteína 100% ou mais dos aminoácidos essenciais necessários. No entanto, o conteúdo de leucina é provavelmente mais importante do que portanto, aqui neste caso, a digestão, a capacidade de digestão da proteína e dos aminoácidos. No momento da ingestão da proteína, o que é que podemos referir? No momento da ingestão, após o exercício, é importante para o equilíbrio entre a síntese de proteína e a degradação das proteínas. Entre a síntese de proteína e a degradação da proteína, estudos sugeridos a ingestão de proteína imediata após o exercício de 1 a 3 horas ou antes do período de exercícios. Em um estudo de Tipton, em 2001, voluntários ingeriram 6 gramas de aminoácidos essenciais mais 35 gramas de hidratos de carbono imediatamente antes do início e imediatamente após o término de um período intenso de exercícios de resistência nas pernas. A captação de aminoácidos foi maior quando os nutrientes foram ingeridos antes do período de exercícios, comparado com o momento após. Portanto, estes dados sugerem que a resposta anabólica aos exercícios e à ingestão de aminoácidos e
os hidratos de carbono pode ser maior com a ingestão pré-exercícios versus pós-exercício, ou seja, imediatamente após o exercício, 1 hora depois ou 3 horas depois. É possível, porém, que o design do estudo tenha afetado os resultados. Estes estudos usaram aminoácidos essenciais, enquanto foi repetido com proteínas de soro de leite e nenhum hidrato de carbono. A diferença entre se alimentar antes e o período após exercícios de resistência não foi evidente. Portanto, só foi evidente realmente com a proteína de soro de leite e após o exercício só mesmo a ingestão dos aminoácidos. Estas diferenças observadas estão provavelmente relacionadas à entrega dos aminoácidos para o músculo. Aminoácidos livres e ingeridos antes do exercício podem resultar em um aumento de entrega de aminoácidos devido ao aumento no fluxo de sangue para o músculo ativo durante a sessão de exercícios e levar a um consumo superior de aminoácidos comparado com os aminoácidos ingeridos após o exercício. Após o exercício, a recomendação seria mesmo a ingestão da proteína de soro de leite. Além da entrega de aminoácidos, um outro fator que determina a resposta anabólica, como discutido anteriormente, a leucina pode servir como uma molécula sinalizadora e estimular o caminho da tradução e iniciação, resultando no aumento da síntese de proteínas. Sabe-se há certo tempo que exercícios de resistência por si só resultam em um elevado durador de síntese de proteína muscular por volta das 48 horas e quebra as proteínas no músculo por 24 horas. Isto significa que até mesmo em estado de jejum basal há subsequente aumento na rotatividade de proteínas nos músculos. Nesta situação, a quebra de proteínas musculares irá exceder a síntese de proteínas musculares e, portanto, ocorrerá menor quebra de tecido proteico. Exercícios essencialmente priorizam o músculo a ser mais responsivo em termos de uma maior resposta de síntese de proteínas musculares para aminoácidos após a ingestão de uma refeição contendo proteínas. Esta sensibilidade dura por ao menos 24 horas e possivelmente até 48 horas, mas diminui ao longo do tempo. Portanto, é mais vantajoso ingerir proteínas e gerar aminoacidemia no período após o exercício. Também se sugere que a ingestão de proteínas após o exercício pode também priorizar a síntese e oferecer alguma vantagem durante as estratégias de suplementação após o exercício. No entanto, ingerir 20 gramas de proteína, seja antes ou 1 hora após exercício de 10 séries de exercícios extensores, por exemplo, do joelho, resultou em taxas similares no consumo de aminoácidos. Este estudo de Timpton em 2007. Em outros estudos não se demonstrou nenhum efeito benéfico com a ingestão de aminoácidos antes dos exercícios. Portanto, o conselho científico geral no momento é o que refere como ideal é ingerir proteína imediatamente após o período de exercício de resistência. Além disso, é possível que a aminoacidemia induzida pela alimentação antes ou depois do exercício embota as respostas de síntese de proteínas musculares e aminoácidos devido à sobreposição das respostas aminocitodémicas e o efeito do músculo cheio. Uma meta-análise recente examinando o momento da proteína e a hipertrofia concluiu que a ingestão de suplemento com proteína logo após o exercício de resistência influenciou positivamente a hipertrofia, mas que a quantidade de ingestão total de proteína
foi o preditor mais forte da hipertrofia muscular. O momento da proteína não influencia a hipertrofia. Não obstante a ingestão razoável e a prática, é que os atletas devam considerar o período pós-exercício como um momento para reidratação, para restaurar a perda de fluidos e eletrólitos, reabastecimento para restaurar o glicogênio e reparação das fibras musculares danificadas e remodelagem, adaptação ao estímulo do treino, conhecido como coletivamente como os 4 R's, e deve ser ingeridas as quantidades adequadas de fluidos, eletrólitos, hidratos e proteínas para cumprir as tarefas definidas pelos 4 R's. Portanto, recuperar, reparar, restaurar, remodelar. Ainda são debatidos o momento e a quantidade de ingestão de proteínas ao longo do dia. Portanto, é importante distribuir a quantidade de proteína para optimizar a recuperação, onde a ingestão de proteína em 4 refeições com 20 gramas de proteína a cada 3 horas, durante um período de 12 horas após o exercício de resistência, mostrou um efeito interessante. Ou então 2 refeições com 40 gramas de proteína a cada 6 horas. Ou um outro protocolo de 8 refeições de 10 gramas a cada 1 hora e 50, para estimular a síntese proteica muscular. Estes resultados estão de acordo com o efeito do músculo cheio, enquanto a entrega de aminoácidos é suficiente com apenas 20 gramas. Aminoácidos não são mais usados para a síntese de proteínas musculares e são, na verdade, oxidados, portanto não há necessidade, a alimentação é suficiente para repor. No entanto, deve-se notar que muitos estudos examinando o impacto do consumo de proteína na síntese de proteína muscular injetaram aminoácidos ou fornecem misturas de aminoácidos orais ou proteínas na forma de, por exemplo, de um bolo. Na vida real, as pessoas geralmente comem refeições compostas de uma mistura de macronutrientes, portanto não há aqui, quando se fala de uma refeição, há sempre uma mistura de macronutrientes, não é só proteína, isto é proteína, hidratos de carbono, uma refeição contendo gordura, obviamente. A composição de macronutrientes e a forma da ingestão da refeição pode influenciar tanto o aumento da aminoacidemia causada pela refeição, quando subsequentes sínteses de proteína muscular e de todo o corpo. Estudos futuros precisam ser examinar melhor as influências da refeição para o consumo das refeições com micronutrientes mistos e taxas de síntese de proteína muscular e quebra de proteínas musculares durante longos períodos de tempo. Falando da ingestão de proteína pré-sono, se estudarmos a síntese de proteína e a quebra em humanos por mais de 24 horas, torna-se óbvio que a rotatividade das proteínas é baixa durante o sono. Isto ocorre porque normalmente essa é a única hora do dia em que jejuamos e por um longo período. Não há suplemento de aminoácidos e não há leucina para ativar a síntese de proteína, portanto, pesquisadores da Universidade de Massachusetts sugeriram que se proteínas pudessem ser suplementadas durante a noite, isso poderia melhorar a síntese de proteína geral e a recuperação. Inicialmente estudaram isto em idosos, mas um estudo feito por Hess em 2012, onde os sujeitos masculinos saudáveis ingeriram 40 gramas de proteína antes de dormir, mostrou que a síntese de proteína muscular foi estimulada a um equilíbrio de proteína líquido, foi melhorado durante a noite, enquanto uma proteína ingerida foi grande e não muito prática. Como resultado do estudo foi seguido por um outro estudo
Este estudo de proteína progressivo de resistência de 12 semanas mostrou que bebidas pré-sono contendo 27,5 gramas de proteína, ou 15 gramas de hidratos de carbono e 0,1 gramas de gordura ampliaram a massa muscular e a área das fibras musculares e os ganhos de força comparados a uma bebida placebo não calórica. O leitor crítico, porém, irá notar que o grupo de controle placebo neste estudo, neste caso do RES em 2012, não recebeu um suplemento de proteína, resultando em uma diferença de 0,6 gramas por quilograma de ingestão total de proteína. Consequentemente, não pode ser descartada que os efeitos observados foram devido a uma ingestão de proteína e não ao momento da ingestão. No entanto, os autores fazem que referir que um bom argumento é considerar que pode ser mais provável que os efeitos sejam mais relevantes no momento do que são mais relevantes no momento do que da quantidade, portanto ingerir a quantidade certa é muito mais relevante. Em resultado, parece que o momento da ingestão de proteína parece ser variável e pode variar. É importante aqui referir, considerar a optimização da recuperação do músculo esquelético e a hipertrofia. O período ideal para ingerir a proteína no período após exercício através de uma alegada janela anabólica para a ingestão de proteína parece ser sempre ali às 24 horas. Portanto, a ingestão de, resumidamente, 0,4 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por refeição é uma boa referência para qualquer indivíduo que pratique desporto. Distribuído ao longo do dia, portanto, ir fazendo 0,4 gramas por quilograma de peso corporal ao longo do dia. Finalmente, ingerir grandes doses de proteína, por exemplo, de 0,6 gramas por quilograma de peso corporal antes de dormir, parece que aumentar tanto a síntese de proteína muscular quanto durante a noite, quando adaptado à adaptação crónica do músculo esquelético. Portanto, a ingestão à noite, o que costumo recomendar é uma caseína, que é uma proteína lenta, mas ingerir aqui a 0,6 para estabilizar e aumentar a síntese proteica é uma boa opção. A ingestão da proteína com outros nutrientes é muito importante referir também. Porquê? Porque consumir uma dieta mista aumenta o ambiente hormonal favorável para a síntese de proteínas. Portanto, aqui, por isso, os estudos que referi da ingestão da proteína com os hidratos de carbono para aumentar a janela anabólica. A disponibilidade aumenta a glicose e aminoácidos também resulta no aumento da concentração da insulina no plasma, o que por sua vez pode causar a redução da quebra de proteína e um pequeno aumento na síntese de proteínas. Portanto, não ingerir só a proteína, ainda assim junto com os aminoácidos houve uma maior síntese. A ingestão dos hidratos por si só pode não ter efeito na síntese de proteína após o exercício, portanto, porém a ingestão de hidratos elevada e a concentração de insulina no plasma, portanto, reduz a quebra da proteína, normalmente ocorre com exercícios de resistência. A insulina inibe a quebra da proteína e também promove o consumo de aminoácidos e glicose por alguns músculos esqueléticos. A ingestão combinada de proteína parece ser preferida após o exercício, portanto, ingerir as duas. A maioria dos estudos relatam um efeito que, com apenas 6 a 12 gramas de proteína ou aminoácidos e os seus sujeitos após exercício, junto com 30 a 100 gramas de hidratos de carbono para melhor reparação. A proteína entrega o substrato de aminoácidos e os hidratos aumentam o ambiente hormonal anabólico e necessário para a síntese da proteína. Portanto, eu já tinha referido isto em termos de lives, quando falo para não ingerir só a proteína para atletas de resistência. Fazendo aqui uma ingestão de uma mistura
ou de aminoácidos e a proteína, os hidratos e a gordura. Portanto, temos aqui um ambiente hormonal perfeito para optimizar a nossa síntese de glicogênio e também da síntese proteica, que é a nossa prioridade após os exercícios de resistência, porque havendo um dano muito grande, precisamos mesmo de recuperar, senão vai haver um catabolismo e não é isso que é pretendido. Espero que tenham gostado deste tema. Vamos falar mais sobre isto, porque existe muito mais para falar sobre o tema, mas para não alongar muito mais aqui o podcast, agradeço a todos, obrigada pela vossa atenção.